Olá, meus irmãos, vamos continuar o estudo de O Livro dos Espíritos, onde a gente tenta aprofundar os nossos conhecimentos para que tenhamos mais equilíbrio na vida, maior aceitação dos desafios dos processos reencarnatórios. Nós paramos na pergunta 403, que faz a seguinte questão: por que não nos recordamos sempre dos sonhos? A gente tem que entender nesta pergunta e partir de uma premissa de que nos sonhos, na emancipação da alma, o espírito vive a vida espiritual. Ele está fora do corpo, ligado fluidicamente pelo corpo, mas ele está vivenciando a vida espiritual. E a vida espiritual, de certo modo, entre aspas, ela é independente. Ele talvez, na maioria das vezes, não se recorda do que aconteceu no mundo espiritual durante a emancipação da alma, porque ele vivenciou experiências do espírito. Ou seja, as percepções que ele teve não foram absorvidas pelos órgãos do corpo. O espírito não tem olho, que é um órgão, não tem ouvidos, que é um órgão material, não tem as sensações da matéria, A matéria, ela recebe influências externas do plano material, como o calor, como o frio, a luz que entra nos nossos olhos, no órgão da visão e atinge o fundo para que haja a visão. O espírito, ele é um todo desprendido da matéria, ele é uma energia, podemos assim dizer. E essas impressões que ele teve lá no mundo espiritual não foram recebidas pelos órgãos da matéria, porque o corpo estava repousando. Então, o Livro dos Espíritos nos fala e nos traz o ensinamento que o corpo, por ser uma matéria muito grosseira, ele abafa essas sensações que vieram do mundo espiritual. Quando o espírito estava emancipado, vagando durante os sonhos, ele está recebendo essas impressões. Ao voltar para a carne, se conectar novamente no corpo, ele não traz consigo todas as impressões e não se recorda de tudo, porque o corpo é uma matéria pesada. A resposta, diz que nisso que chamais sonhos, que só tem o repouso o corpo, porque o espírito está em movimento. E aí no sono, na emancipação, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com todos que lhe são caros, porque nós vamos nos encontrar e nos comunicar, como eu disse no vídeo anterior, com espíritos que nos são semelhantes, bons ou ruins, de acordo com o nosso intelecto e a nossa capacidade moral de entendimento. Então, diz assim ainda a resposta, o corpo é grosseiro e dificulta essas impressões recebidas. Por quê? Porque mesmo o espírito não as recebeu pelos órgãos do corpo, porque o corpo estava em repouso. Quem estava acordado, vagando, vamos assim dizer, é o espírito da pessoa, que recebe ensinamentos, que se encontra com amigos, com familiares, ou que corre atrás dos vícios, como eu disse no vídeo anterior. Muitas pessoas falam dos sonhos com significados. Eu conheço pessoas que têm livros que interpretam sonhos. A pessoa sonha com um porco, sonha com um bicho, sonha com isso ou com aquilo, e a pessoa fica atribuindo significados aos sonhos, Então, como o livro nos traz uma resposta, a gente percebe que os sonhos não são verdadeiros, como os ledores de sorte talvez tenham interpretado isso. É um absurdo admitir que sonhar com um negócio significa uma coisa ou outra coisa. Muita coisa acontece na emancipação da alma e o espírito, às vezes, ao voltar ao corpo, se equivoca. Mas, Daniel, eu sei de uma pessoa que ela sonhou com um macaco, aí ela jogou no jogo do bicho com o macaco e deu macaco. Primeiro, pode ser coincidência. Segundo, que pode ser uma intuição de antever alguma situação, um encontro na espiritualidade,
que sugeriu que ele jogasse nisso, alguma impressão que ele teve. Agora, não necessariamente que esteja ligado a um significado ou atribuído a alguma questão de sorte ou de azar. Não existe ao acaso, não existe sorte ao azar. Esse predeterminismo do nosso processo reencarnatório é traçado quando a gente vai reencarnar. E para Deus tudo é absoluto e para nós tudo é relativo. Os sonhos são verdadeiros no sentido de apresentarem as imagens que o espírito vê, mas que não tem geralmente relação com a vida corpórea, tá? São sonhos, são recordações que o espírito vivenciou, tá? A resposta diz: pode ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, como eu disse agora, né? A pessoa jogou, ou a visão de que se passa num momento em outro lugar, que a alma vai se transportar. E ele pergunta: você não tem numerosos exemplos de pessoas que aparecem durante os nossos sonhos para nos advertir? São conselhos que os espíritos recebem durante a emancipação da alma e que Deus permite que isso aconteça, porque talvez tenhamos mérito de sermos pessoas dedicadas e voltadas para o bem. Então a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações e não se preocupar com isso. Nós estamos encarnados, nós temos que nos preocupar com os problemas materiais, descansarmos durante os sonhos para que nós possamos aurir forças para continuar a nossa jornada, para que quando chegarmos na vida verdadeira, a vida espiritual, nós possamos chegar lá com a sensação de dever cumprido e não decepcionados por termos vivido uma vida mística, fantasiosa, alegórica, de ficar buscando o interesse pessoal nos sonhos para ganhar dinheiro ou para se valer nos negócios. As coisas nossas, a nossa relação com Deus não pode ser esta mercância, essa troca de mercadoria. 405. Frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde elas vêm? Muitas coisas também não acontecem. A gente vê nos sonhos, acordamos e nos recordamos de fragmentos de sonhos absurdos que acontecem, damos risadas de sonhos malucos que tivemos, que era impossível, né? Você sonha com um tio que estava em cima da árvore, ou de que você estava voando, né? Muita gente sonha que está caindo de algum lugar, certo? Então, de onde vem isso, né? São coisas que o espírito vivenciou, mas que não se aplica para o corpo. Não se cumpre identificar ou buscar significado para uma coisa que vai acontecer no corpo. Na verdade, só acontece às vezes para o espírito durante o sonho e não serve de nada para o corpo, tá? Então o espírito, quando ele está vivo, ele deseja, ele vai em busca e vai procurar os seus interesses, vai procurar ser intuído, vai procurar os seus anjos amigos para ver onde que ele está errando, e assim vai. E aí a alma, né, sobre essa influência da matéria, porque o espírito pode estar no estado emancipado, mas não está no pleno gozo de suas faculdades, ele ainda está preso relativamente. Então ele mistura ideias terrenas com aquilo que ele está vivenciando no mundo espiritual, e aí vem essas coisas, esses pressentimentos absurdos, esses sonhos malucos que aparentam coisas que não devem ou que, se acontecesse, seria um absurdo. E a resposta diz: isso é que realmente se pode chamar um efeito de imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela e tudo que se vê. Então o espírito vivencia as impressões do corpo, sofre, fica ansioso, tem problemas materiais. Na emancipação, durante o sono, ele se desprende, mistura isso com o que ele está vivendo do lado espiritual, e essas coisas, esses pressentimentos acontecem, e a pessoa, se ela não tiver estudo e compreensão do que acontece com ela, discernimento, serenidade, benevolência, misericórdia, paciência, né, resignação, e em compreender como funcionam as leis naturais de Deus, ela passa a viver uma vida material atribulada, sempre preocupada com o que está vivendo do outro lado, que por hora fica em segundo plano quando estamos encarnados.
406. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos que absolutamente não pensam, não é isso efeito da pura imaginação? Pura imaginação não é um jeito correto de falar. Por isso que ele responde perguntando: o que vocês acham que absolutamente não pensa? Como vocês sabem que não pensam? Porque os espíritos todos são seres pensantes. Todos se encontram no mundo espiritual. Todos visitamos os nossos caros amigos e familiares, os semelhantes. Tanto o espírito ruim, encarnado, visita os maus, como o espírito bom encarnado visita os bons. As nossas companhias materiais refletem isso. O nosso modo de pensar, o nosso modo de viver na matéria, ele é um reflexo daquilo que somos no mundo espiritual. Nós temos essa carcaça da matéria, nos escondemos atrás dela, de forma hipócrita talvez, mas no mundo espiritual não. Nós somos o que somos. E livres do corpo, nós nos mostramos através do perispírito como somos. Quanto mais evoluídos, mais brilhantes em perispírito, mais límpidos, né? Um perispírito mais puro, e quanto mais atrasados, um espírito mais escurecido. Há uma frase no Espiritismo que fala que o pensamento tinge o perispírito. Então, se os seus pensamentos são bons, de pessoas boas, o seu perispírito é mais branco, é mais claro. E além disso, continua 406, frequentemente aplicais às pessoas que conheceis e segundo os vossos desejos aquilo que passou ou se passa em outras existências. É o que eu disse, nós somos o que somos, não é porque estamos em espírito durante a emancipação que a gente vai se tornar um anjo, uma pessoa boa. Não, a gente continua sendo a mesma pessoa que é, com os mesmos erros do passado e procurando evoluir cada vez mais. 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Aquele cochilinho no sofá rapidinho que a gente assusta. Quantos de nós não fizemos isso já, né? Não precisa esse sono completo, né? Ou como diz a ciência, o sono mais profundo para que o espírito possa se emancipar. Não, não, não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Quando dá para dar uma fugidinha, o espírito dá uma escapadinha e se aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Então o corpo dá uma paradinha, o espírito vaga. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Quer dizer, a vida naquele corpo, o corpo entra em repouso e o espírito vaga. Por isso que ele fala, desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito está livre. Por isso que às vezes, naqueles cansaços que a gente tem, aqueles sonos profundos, a gente sonha mais, né? E quando damos um cochilinho, a gente sonha muito pouco, porque é muito rápido a volta, né? Aí tem um comentário de Kardec que fala, é assim que o cochilar, um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta às vezes muitas imagens do sonho. 408. Parece-nos às vezes ouvir nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente que não têm relação com o que nos preocupa. De onde vêm essas palavras pronunciadas distintamente? Pergunta 408. Elas vêm dessas comunicações que acontecem conosco durante os sonhos, desses encontros que a gente tem durante o sono, né? Frases inteiras ou pedaços, quando a gente começa a se entorpecer. Vocês já perceberam que quando às vezes a gente dá um cochilo, a gente escuta alguém chamar? Acontece isso também, tá? É um eco, né, do espírito, de espíritos que desejam se comunicar com a gente. 409. Muitas vezes, num estado em que ainda não é o cochilo, quando temos olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito da visão ou da imaginação?
Quando o corpo está adormecendo, o espírito já está se agitando para deixar a cadeia. Cadeia, entre aspas, porque o corpo é uma prisão para o espírito. Ele se transporta, né? E aí, se ele tem um sono completo, ele vai ter um sonho completo. É mais ou menos assim. Até chega a ser até infantil falar assim, mas é o que acontece. Fragmentos de sonos picados, sonhos completos de sonhos e emancipação completa. 410. Tem-se às vezes durante o sono ou o cochilo ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? Essas ideias vêm do estado de liberdade do espírito, que se emancipa e goza a plenitude espiritual. Plenitude entre aspas, porque ele ainda não está desligado do corpo. Então, lá no plano espiritual, como que a gente diferencia um espírito que a gente enxerga de um espírito que está acoplado, que está dormindo? Pelos fluidos que nos conectam com o corpo material. E esses fluidos só são rompidos após o desencarne. Lá no mundo espiritual, eles são identificados desta forma diferente. Quem tem esse fluido conectado está encarnado e emancipado durante o sonho, tá? Então, muitas vezes acontece isso, né? É o resultado da liberdade do espírito que goza da sua liberdade. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos que a gente se recorda, que fica na memória. Não tem aquela frase que nada melhor que uma boa noite de sono como conselho para no outro dia tomar uma decisão? Então não sejamos ansiosos e, ao nos deitar, possamos pedir força e sabedoria para encarar a decisão do dia seguinte que temos que tomar. 410A. De que servem as ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-lo? Muitos conselhos são dados ao espírito e não se aplicam na matéria. O espírito fica com uma vaga intuição daquilo que ele deve arrumar e consertar, mas não que isso seja aplicado no plano material. As ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo, tá? E quando você volta para o corpo, você as esquece. Fica uma impressão, fica uma intuição, se houver necessidade de você ser ajudado, de tomar um rumo diferente na vida. Então, o espírito as lembra, a ideia volta no momento necessário como uma inspiração do momento. Sabe quando você fala assim, parece que eu já vi essa cena, parece que eu já estive nesse lugar. Então, ficou essa impressão do sonho que você teve e que você anteveio um acontecimento, alguma imagem que ia ser gerada no futuro com um acontecimento que estava por vir. Nós vamos parar aqui na 410A para o vídeo não ficar longo e depois a gente vai retomar a partir da 411. Um grande abraço.